Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. O meu nome é João Fernandes e dando continuidade à série de 20 vídeos sobre os grandes segredos da humanidade, nós vamos comentar hoje sobre a Idade Média. Nada é tão ruim que não possa piorar. Por que esse subtítulo? Porque, na verdade, o caminhar da história, da época do cristianismo até a Idade Média, foi um caminhar de conflitos, de guerras, de problemas que afetaram demasiadamente os seres humanos, por causa de uma interpretação equivocada das palavras do Mestre Jesus, por causa de má vontade de entender as palavras e os exemplos que ele deixou, e por causa do interesse de algumas pessoas se manterem no poder temporal, achando que iria ficar indefinidamente nessa condição. Então, na Idade Média, de um lado, filósofos estavam caminhando em direção à ciência, buscando respostas que a filosofia não encontrava, e a maioria desses filósofos eram ligados ao catolicismo, e a Bíblia não trazia todas as respostas, e não traz até hoje. E eles mergulharam profundamente no estudo de religiões antigas, de religiões pagãs, iniciando um estudo de uma ciência que havia sido perdida com o afundamento da Atlântida, que é a alquimia. Então, esses filósofos se tornaram esotéricos, misturavam o catolicismo com conhecimentos pagãos e a estrutura alquímica de pensamento. E o que resultou de todo esse processo? O resultado desse processo foi o seguinte: a Igreja Católica dominava o Estado, estava lado a lado com os reis e com as pessoas que estavam no poder, e se sentia ameaçada por um conhecimento estranho e libertador. Era o conhecimento que esses filósofos, que se tornaram cientistas, estavam tendo acesso. Por isso que algumas pessoas já fizeram essa piada de que Deus tirou férias durante o período da Idade Média. Foi, na verdade, a ação intensificada das falanges do mal naquele período, onde podia tudo e se fazia tudo em nome de Deus.
sem que ninguém contestasse qualquer decisão. Então, assim, nós temos os mais tristes exemplos da história, as cruzadas, a chamada Santa Inquisição. E qual era o objetivo disso? Era retirar, afastar da sociedade aquelas pessoas que podiam induzir a população a raciocinar de uma maneira diferente da que era o padrão estabelecido pela Igreja Católica. As missas rezadas em latim, que só as pessoas de maior cultura entendiam razoavelmente o latim, e a população entendia uma coisa ou outra. Então, ouvir alguém falar sobre o Antigo e o Novo Testamento no idioma estranho é o mesmo que não escutar nada, porque a pessoa não entende o que está sendo falado, e por não entender o que está sendo falado, ficava na dependência da interpretação do padre sobre aquele trecho que lhe havia feito a leitura. Então, era bastante complicado, não é? E as perseguições que aconteciam, qualquer pessoa que falasse alguma coisa diferente era considerado herege, era perseguido, era preso, era julgado dentro de condições nenhuma de defesa, era condenado e morto. Quantas pessoas portadoras de dons mediúnicos foram mortas naquele tempo, sendo chamados de adoradores do diabo, de aprendizes das artes de Satanás e assim por diante. Porque aquelas pessoas tinham visões, aquelas pessoas realizavam curas, aquelas pessoas apresentavam um entendimento diferente sobre a vida, sobre o espírito, sobre Deus, sobre o homem, e que não interessava quem estava no poder que esse tipo de informação chegasse até a população. A população pagava impostos e, através desses impostos, sustentava a igreja e o Estado. E era isso que interessava. Nós temos exemplos de Giordano Bruno, queimado vivo na Piazza dei Fiori, que ele disse que escreveu que em outros mundos havia vida, que personagens como Jesus poderia ter nascido em outros mundos, que Jesus teria nascido exatamente como nós e não na concepção estabelecida pelo catolicismo, e ele não cedeu e foi morto por causa disso. Galileu Galilei, que disse que a Terra não era o centro do universo. E ele levou as pessoas
mais alta importância na igreja para observar os astros com um telescópio, mas aquilo não interessava para eles. E depois dessa visita, ele foi chamado para ver como eram as masmorras e como ficavam os prisioneiros dentro daquelas masmorras. E ele teve que ceder, ficar em prisão domiciliar para não ser morto. Diante de todas essas dificuldades, os alquimistas trabalhavam em porões, em locais distantes da cidade, alguns sob proteção de algum rei, que existia aquela história lá da transformação alquímica do chumbo em ouro, que na verdade é possível essa transformação. Em 1972 foi feita a experiência nos Estados Unidos, foi bombardeado um pedaço de chumbo e ele foi transformado em ouro através de raios que foram direcionados ali. Só que a energia gasta para fazer aquilo ali, de 10 gramas de chumbo ser transformado em ouro, energia equivalente para iluminar a cidade de Nova York por 5 anos. Então não compensa. E os alquimistas, alguns até, estavam interessados realmente nesse tipo de transformação. Mas existe o contexto da situação que poucas pessoas têm acesso. É uma simbologia. O chumbo, o espírito impuro, o ouro, o espírito mais desenvolvido, mais elevado. Essa transformação alquímica, essa transmutação, ela acontece através das reencarnações, onde o espírito realiza aprendizados sobre o que ele desconhecia e aprendizados sobre o que ele fez errado em existências passadas e que deve ter um posicionamento diferente na existência presente. Então, essa é a simbologia da transmutação do chumbo em ouro. Essa simbologia bem entendida na maçonaria, no rosacrucianismo também. Mas os reis estavam interessados que os alquimistas transformassem chumbo em ouro para que eles ficassem mais ricos, tivessem mais poder, pudessem pagar mais pessoas para lutar em seus exércitos e dominar mais territórios e conquistar mais países e ampliar, assim, o seu comando. Então, na Idade Média, dois padres alemães escreveram um livro chamado Maleus Maleficarum, o martelo da bruxaria, com coisas ali terríveis. De qualquer coisa era usada para acusar alguém de ser bruxo, e ali eram descritos processos, torturas e tudo mais. Torturas hoje, com todos os problemas que tem, não chega perto às torturas a que foram submetidas aquelas pessoas durante a Idade Média.
enfiavam um funil na boca da pessoa e viravam um barril de água ali dentro para a pessoa beber. Colocavam a pessoa em uma roda de madeira com os braços e pernas amarrados em direção oposta, e aquilo ali era esticado até a pessoa ou os braços se soltarem ou a pessoa se separar no tronco. E outras torturas mais, além também de passarem por torturas sexuais, que eram muito comuns também, que é para limpar a alma daquela pessoa e ela fosse recebida sem mácula. Então, são tempos completamente absurdos. E não eram só bruxos, feiticeiros que eram presos e condenados, não. Uma mulher que fabricasse um unguento, uma pasta para passar na ferida de alguém para curar, era acusado de bruxaria. Um inimigo do rei, o inimigo do Estado, era acusado de bruxaria. Uma amante de alguém lá da correola do rei, da corte ali, que estivesse incomodando, que engravidasse, que aquele filho fosse trazer problema do casamento do homem, era condenado como bruxa. Então, qualquer pessoa que incomodasse recebia pecha de feiticeiro, de bruxa, de ter ligações com Lúcifer, e era jogado na masmorra, ou apodrecia lá dentro, ou era queimado em praça pública. E a população se divertia vendo essa situação. Se benzia enquanto o homem e a mulher estavam queimando ali na fogueira. Grande exemplo de Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela tinha visões e ela entendia aquelas visões como santos, em razão do porte, da roupagem que as entidades apareciam para ela. E ela queria ter uma reunião com o rei para passar aquelas visões e o que havia sido falado para ela, passar aquilo para o rei da França. E depois de muita insistência, ele aceitou. Só que ele fez um estratagema. Ele pegou lá uma roupa de mendigo suja, se vestiu com aquela roupa e colocou um imbecil no lugar dele, sentado no trono com o cetro e a roupa de rei. E o rei mesmo se misturou na multidão com aquela roupa rasgada, mais simples, suja. E a Joana d'Arc foi conduzida até o salão. Uma multidão de pessoas ali. Ela viu o cidadão fazendo papel de palhaço sentado lá no trono, passou por ele, não deu nem bola, caminhou entre a multidão, chegou na frente do rei, vestido de mendigo, e o saudou e contou para ele o que os anjos, segundo o entendimento dela, haviam passado para ela. E ela libertou a França e a morte dela foi na fogueira como bruxa, porque falava com os mortos. Então, qualquer pessoa que apresentasse o mínimo perigo
para a Igreja Católica era tratada dessa forma. E nós devemos aos grandes alquimistas do passado o conhecimento que nós temos hoje sobre química, física, biologia e outras ciências mais. Hoje, o químico estuda química, o físico estuda física, o matemático estuda matemática, o biólogo estuda biologia. Naquela época, era um conhecimento só. Muitos deles tinham conhecimento amplos sobre diversos ramos científicos hoje que estão separados. E foram eles que começaram aquele estudo. E foram muito perseguidos. Sociedades esotéricas eram criadas e mantidas sob segredo, porque elas eram perseguidas pelo Estado e pela Igreja. E a Igreja, naquela época, ela tinha um interesse na manutenção do seu poder temporal, na aquisição de recursos, na venda de lugares no céu, como é feito hoje ainda por alguns religiosos, né? Ainda existe isso, ainda. Aquelas pessoas que estavam no poder queriam se manter no poder, queriam ampliar o seu poder, queriam ampliar o território que estivesse sob o domínio deles. E esse pensamento foi mantido, a linhagem real tinha que prosseguir, tinha que continuar, os casamentos não eram por amor, era por interesse de juntar fortunas e territórios. E a religião se intrometendo nas questões de Estado, se envolvendo em conflitos como a Inquisição, como temos o caso de Torquemada, que matou várias pessoas, e Tiradentes, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi o espírito Humberto de Campos que enviou essa mensagem através de Chico Xavier, está escrito lá que Tiradentes havia sido um inquisidor no passado e que a morte dele lá, como Tiradentes, que depois foi esquartejado, os pedaços jogados para os cães nas ruas, lá na época, nas Minas Gerais, que era o Joaquim José da Silva Xavier, ele fez o resgate, o aprendizado do que ele havia feito errado como inquisidor lá no passado. Então nós vemos essa Idade Média como um período de grande complexidade, onde foi instaurado com uma força maior esse domínio do Estado e da religião sobre a população, passando por cima de conceitos religiosos, passando por cima do bem-estar da população, simplesmente para se manter no poder. E isso atravessou um longo período onde o ser humano era proibido de pensar e
tinha que ficar dentro daquele quadradinho preparado para ele, sem sair ali de dentro. Se botasse um dedo para fora, ele era bruxo, ele era herege, era infiel e tinha que ser morto. A piedade era uma palavra bonita, mas desconhecida pela maioria dos religiosos na época. Porque o que se visava era continuar no poder, era continuar mandando, continuar controlando, e as ocultas, essas mesmas pessoas que condenavam a bruxaria, estudavam alquimia, estudavam esoterismo, realizavam rituais, inclusive com orgias, mas na frente da sociedade eram figuras impolutas, mas eram muito piores do que aqueles que eles julgavam nocivos à sociedade. Então, foi um recrudescimento do mal que aconteceu ali na Idade Média. E ali onde o mal adquiriu maior força e poderio sobre a superfície da Terra. Tudo tinha que ser de acordo com o que estava estabelecido, sem poder sair do que estava estabelecido. Não era possível pensar diferente. De lá para cá, com o mal estabelecido na superfície da Terra, com a transmissão de poder para os descendentes, com o conhecimento ocultado, sendo repassado para a população só o que podia ser repassado, o ser humano foi mantido na ignorância até a época do Iluminismo, que é o próximo vídeo que venha na sequência, que é o vídeo de número 13 dos 20 vídeos que nós estamos fazendo. Dessa forma, meus irmãos e minhas irmãs, nós agradecemos por vocês estarem acompanhando essa série de 20 vídeos sobre os grandes segredos da humanidade. Pedimos que não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a ele, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação. Todos os dias, às 20h15, um vídeo novo é disponibilizado. Segunda, quarta e sexta é um vídeo sobre transição planetária e ou geopolítica. Terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo curto de 1-2 minutos, trazendo informações sobre um dos nossos livros. Nós temos mais de 180 livros publicados, a maioria na Amazon, todos em formato impresso e digital, que vocês podem encontrar aqui no nosso site, no nosso blog. Se vocês quiserem fazer parte do nosso grupo no Telegram, canal Ano Luz, também está aqui na primeira descrição. Nós agradecemos muito por vocês estarem nos acompanhando. E esse trabalho é feito com muito carinho, com muita dedicação, para trazer um resumo, conhecimentos para vocês. Nós agradecemos a atenção. Fiquem com Deus.